Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez aqui estamos. Muitíssimo obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela gentileza de estarem aqui conosco mais uma vez, onde nós estamos começando o programa número, pasmem os senhores, programa número 2280. Não é brincadeira, é programa que não acaba mais, viu gente? Tanto é espetacular. Tanto é que no último dia, 1º de abril do ano passado, olha, agora nós já podemos falar assim, do ano passado, de 2014, no dia 1º de abril, repito, bem no dia da mentira, o Show Mais completou 10 anos no ar. Não é brincadeira. E a gente agradece muito a colaboração, a gentileza mesmo dos nossos queridos telespectadores que tanto interagem com a nossa produção. Interagem de que forma? Mandando seus e-mails, solicitando temas, solicitando profissionais, você pode fazer também. Olha, Darcio, eu tenho um amigo, um médico, ele tem a seguinte especialidade, ele é muito bom, ele até vai falar no programa sobre um tema importante. Enfim, você ajuda a nossa produção a fazer o Show Mais. É só você digitar www. Tá vendo aí na tela? tvmaisabc.com.br. Eu sempre chamo a atenção, cuidado com mais, esse mais é complicado. Não faça nunca o símbolo matemático, e sim escreva por extenso MAIS. Está aí a nossa página, você clica, aí você vai descendo, está lá, olha lá, 10 anos, entretenimento, e papapá, e parari, parará. Aí tem esse pequeno formulário, você preenche com o seu nome, o número do seu telefone, do seu celular, enfim. Vai preenchendo esses itens. O último é Messages, ou seja, a mensagem é ali nesse último que você coloca o que você bem entender. Se tiver alguma crítica negativa a fazer do nosso programa, sinta-se à vontade. Baseando-se nos elogios e nas críticas negativas, não é? Não existe crítica negativa, não é? Talvez sejam aquelas que a gente vai parar para pensar e falar, não, o telespectador tem razão, como sempre, vamos mais para a direita, vamos mais para a esquerda, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Fique à vontade. Repito, o importante é você participar do nosso programa. Queremos agradecer também, logo na abertura do programa de hoje, a um colaborador que está conosco desde o primeiro programa. Vocês sabem lá o que é patrocinar um programa há mais de 10 anos? Exatamente, nós estamos falando da LL Presentes, da Rua Laura 740. Eila, só de fachada, olha, a LL tem mais de 1.000 quilômetros, viu? Todinha de vidro temperado, a loja toda é uma vitrine, a loja toda é um showcase. Lá dentro, milhares e milhares e milhares e milhares de artigos, de itens que vão te agradar. Eu tenho certeza absoluta, quando você for visitar uma amiga, um casamento, um batizado, um aniversário, não deixe de passar na LL. Por isso que eu convido sempre, todos os programas, me dê a sua mão, vamos entrar na LL calmamente e silenciosamente, só com a música de fundo, nós vamos dar uma bandola na LL. Venha comigo. Tá aí, LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Bom, agora a gente vai começar de fato o programa, porque essa abertura está muito longa e já havia prometido no final do ano passado que iríamos diminuir, viu, Stacy? Vamos diminuir sensivelmente essa abertura. Senão é um programa que não começa nunca, é uma enrolação. Mas antes nós temos de agradecer também a nossa equipe operacional, formada por jovens universitários que estão sempre colaborando com o nosso programa. Isso é muito importante. Então eu perguntaria à nossa equipe se vocês, jovens, estão realmente preparados para colocar mais esta edição do Show Mais no ar. Sejam sinceros, rápidos e
curtos e grossos na resposta. Sim ou não? Sim! Vejo muita animação. Isso é que é legal. Juventude contagia a gente. Então, atenção, atenção, equipe. Preparar aqui o comandante Arruda. Preparar para a decolagem. Vamos para o tema de hoje, que é gentileza. Faz a gentileza, William de Oliveira, de levantar o fundo só um pouquinho. Muito bem, amigos, e hoje o nosso programa vai comemorar hoje, que é segunda-feira, não é? Nós já fizemos, a síndrome da segunda-feira, foi um programa muito interessante. Mas hoje, além de ser segunda-feira, é o Dia Internacional do Obrigado. E nós vamos falar sobre a gentileza, que é uma das coisas mais importantes da vida. Uma vez, eu ia muito para o Rio de Janeiro fazer o jornal lá da Globo e em alguns finais de semana coincidia de eu levar o meu filho também. Já era guarda compartilhada naquela época, semana sim, semana não. E numa dessas vezes, nós tivemos o prazer de sentar no avião com a dona Carmen Prudente. Uma sábia senhora. E ela conversando com meu filho, falou: filho, deixa eu te explicar quais são as chaves da vida. Obrigado e por favor. Se você usar essas duas palavrinhas em qualquer oportunidade, você consegue tudo na vida. E ele nunca mais esqueceu, graças a Deus. E eu acho bem por aí, não é? Eu acho tão importante, ou na fila de um banco, quem que não se irrita na fila do banco? Agora, você acha que o caixa é o responsável por isso? Não, colocaram o coitado ali, ele está defendendo o dinheiro dele, não é? Existem aquelas pessoas, cara de pau, que vão fazer 600 pagamentos na fila, ele é obrigado a receber. Enfim, não culpe ninguém especificamente, não é? A ponto de não falar muito obrigado, de não falar por gentileza, porque ninguém é culpado de nada. O universo está sendo vítima, não é, do seu próprio crescimento populacional e das concentrações. Todo mundo quer morar na cidade, ninguém mais quer ficar no campo. E mesmo no campo, em cidades pequenas no interior, não só do estado de São Paulo, como em outros estados também, há fila para tudo também hoje em dia, não é? Então, o que eu quero dizer, logo na abertura do programa, vamos manter sempre a calma, a boa educação, não é? Que a gente, se tiver que conseguir, é assim. Se você não conseguir nem com por favor, nem por gentileza, olha, por favor, é melhor não tentar. Nós estamos recebendo para debater esse tema aparentemente simples, mas não é? No bojo desse tema existem milhares, não é? de segmentos, não é? Que nós devemos respeitar, que nós devemos atentar para esses detalhes. Nós estamos recebendo o psicólogo, analista comportamental, Antônio Carlos Gonçalves Ferreira. Palmas para o Antônio Carlos. Atenção, William. Muitíssimo obrigado, Antônio Carlos, pela presença. E estamos recebendo também a psicóloga e coach Andréa Ferreira. Palmas para Andréa também. Muitíssimo obrigado, Andréa, pela presença. Vamos começar abordando de uma maneira genérica, né, a importância da gentileza. Eu gostaria de começar com o Antônio Carlos, pela sequência lógica aqui, inclusive, das nossas câmeras. Antônio Carlos, vamos falar um pouquinho da gentileza, por gentileza? Vamos. Em primeiro lugar, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui de volta. O prazer é todo nosso. E falando sobre gentileza, você acabou de usar um termo bem interessante, né? Não podemos deixar de esquecer a boa educação. Uhum. Certo? A gentileza é intrínseca à boa educação, né? Não só a boa educação, como todo um ambiente que está em torno dessa criança que está sendo educada. Porque é aí que vai surgir a gentileza. Pode surgir de adulto? Deve. Se eu não tive um aprendizado suficiente que me deixasse ter uma condição, né, de proporcionar gentileza aos outros, eu posso aprender isso posteriormente. Inclusive, a Andréa deve falar um pouco mais sobre isso. Dentro de empresas, já se está procurando isso, né?
Na área empresarial é já se né? tem. Principalmente no relacionamento empresarial. Isso. Não é? Quantas vezes, né, um grande empresário ele está preparado para falar não para uma determinada proposta. Só que ele o faz de tal maneira que esse não fique tão grande, não é? Assim como um sim. É interessante esses meandros, digamos assim, do vocabulário, sempre calcados esses meandros na boa educação. Não é? Porque não adianta você ensinar para um filho uma coisa e você mostrar outra. De vez em quando tem um piti na fila do cinema, não é? Ou então num fast food, porque eu tenho razão, porque você está sendo pago e a sua obrigação é fazer. Não é bem por aí, não. André, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre esse início. Eu acho, como você comentou, o termo gentileza, ele realmente é muito abrangente. Porque ele permeia pela boa educação e ele também está ligado aos valores que a pessoa adquire ao longo da sua vida. As pessoas, às vezes, elas não têm muita consciência disso, de que isso é uma questão interna, é uma questão nossa. É como você falou, às vezes eu me dou o direito de não ser gentil, de ser mal educado, de me expressar grosseiramente, e acho que todas as outras pessoas precisam ser educadas comigo. E as pessoas não percebem que, na verdade, a gentileza é uma coisa que você tem que partir da gente para o outro. E aí sim a gente vai receber isso de volta. E não ficar esperando que isso venha do ambiente, das outras pessoas para comigo. Isso é muito mais uma questão de cada um. E no ambiente profissional, isso fica muito nítido. A gente, hoje, no Brasil, a gente tem muitas grandes corporações que já estão voltando a atenção para isso, porque qual que é o grande capital dentro de uma corporação? Tá, é o lucro, é dinheiro, é investimento, é tecnologia? São as pessoas. É verdade, é verdade. E muitas das vezes a hierarquia tenta quebrar isso, não é? A hierarquia daqueles que não estão preparados, não é? Você pode ser o Papa, não? Eu acho que ele, ao se dirigir a um cardeal, a algum assessor lá no Vaticano, deve, com certeza, pedir por favor e agradecer logo em seguida. Porque não existe hierarquia nesse nosso mundo, não é? Que quebre, não é? Essas chaves, conforme dizia a saudosa Dona Carmen Prudente, não é? Elas devem ser usadas. E a pessoa que se acostuma pela boa educação não sabe se expressar se não usá-las. Exatamente. Não é? E uma coisa que o Antônio comentou é verdade. Gentileza é algo que a gente pode aprender. Se você não teve a oportunidade de conviver com pessoas que te ensinaram isso desde criança, não significa que você não possa, depois de adulto, se tornar uma pessoa gentil. E, como qualquer coisa na vida, tudo que você pratica muito, você fica muito bom. Uma pessoa que é gentil, necessariamente ela é agradável, não é? Uhum. É o tipo de pessoa que as outras pessoas querem estar, querem conviver, querem conversar. E uma pessoa que é agressiva ou que tem comportamentos que distorcem as coisas, são pessoas que acabam sendo o quê? Evitadas. E num ambiente de trabalho, quando se fala em trabalho em equipe, esse tipo de pessoa torna o convívio dentro do trabalho muito complicado e acaba reduzindo a produtividade da equipe toda. Com certeza, com certeza. Deles para com eles e se lidarem com o público, então. Eu sempre disse, né, quando eu converso assim com os amigos, da importância dessas palavras, não é? E na minha modesta opinião, eu acho que uma telefonista, ela pode derrubar uma empresa. Ela pode derrubar uma empresa se ela atender mal educadamente, não é? Se ela deixar a pessoa na linha, não vir. Olha, por gentileza, o ramal continua ocupado, por favor, queira esperar mais um pouco, não é? É o que está acontecendo com essas atendentes aí do telemarketing. Quando é para vender, elas vêm todas educadas. Se você questiona alguma coisa, ou se você vai ligar
para pedir alguma explicação ou detectar algum erro, vou te falar um negócio, elas estão super preparadas para te fazer de palhaço ali. Não é? Elas não respeitam, elas não respeitam. E você pode ligar para a chefe delas, você pode ligar para a ouvidoria, está todo mundo preparado. É um grande golpe. É um grande golpe comercial, não é? Esquecendo-se da boa educação que ela recebeu, ela, a pessoa, em casa quando criança. Isso. Né? Você tocou num assunto que é, quando você fala desse grande golpe, o que falta aí é exatamente o respeito. Uhum. Né? Então, se estão preparados para te deixar de lado, fazer com que você sofra, no sentido da palavra, né? Existe um desrespeito enorme, né, com relação à pessoa. E é essa a base da gentileza. Né? A gentileza só vai existir no momento em que eu, né, começo a respeitar o outro. E esse respeito tem que vir, né, quando os meus pais, né, ou quem me educou, né, me respeitava. Uhum. Então, o respeito que eu tenho pelo outro vem primeiro pelo respeito que eu tenho de mim mesmo. Se eu não tenho meu próprio respeito, eu não consigo entender como respeitar o outro. Né? E aí, quando você pega uma cultura como essa, né, que desrespeita o cidadão o tempo todo, né, como que esse cidadão desrespeitado pode ser gentil, pode respeitar o outro? Vai além, né, daquela cultura que a gente fala da cultura familiar, né? Isso se expande para uma cultura mais violenta no sentido da palavra, né? Em busca de resultados imediatos, em busca de lucros imediatos. Claro. Imagina, né, os grandes governantes, né, numa reunião na ONU, na Organização das Nações Unidas, se não usarem, não é? Por isso que existe a diplomacia. Isso. Né? Eles não podem fugir, porque quem tentar fugir compromete toda uma nação. Não é verdade? Compromete toda uma nação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu pediria à nossa equipe, por favor, por gentileza, por obséquio, também não precisa exagerar, né? Pedir 3 vezes a mesma coisa, mas, por favor, vamos a um rápido intervalo nesse dia 12 de janeiro, que é o Dia Internacional do Muito Obrigado. E muito obrigado por sintonizarem o nosso programa há tantos anos. Nossa, que coisa bonita. Bacana, né? Mais de 10 anos no ar? Não é mole não, já já a gente volta. Graças a vocês. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema gentileza, neste 12 de janeiro de 2015, não é? Celebrando o Dia Internacional do Obrigado. E nesta data tão importante, muito mais importante do que a gente possa imaginar, nós estamos recebendo o psicólogo, analista comportamental, o Antônio Carlos Gonçalves Ferreira, e estamos recebendo também a Andréia Ferreira, que é psicóloga e coach, não é? Muitas vezes a gente encontra com casais, não é, que já estão juntos há 20 anos, 30 anos, 40 anos, nem por N anos, e eles dão um show, não é, de educação, não é? Porque eu acho que não importa o quanto tempo as pessoas se conhecem, não é? Essas palavras de bom comportamento, digamos assim, devem ser usadas em qualquer oportunidade, não, Antônio Carlos? Se o casal está há tanto tempo junto... Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, é? Né? Qual que é o segredo dessa mistura? Né? O respeito. Exato. Né? O respeito, a cordialidade, a gentileza de um para o outro. Né? Então, eu atendo no meu consultório, às vezes, as meninas, né, que eu chamo, né? 30 anos, 30 e poucos anos, 20 anos, né, que reclamam da falta de cavalheirismo dos homens de hoje. Aliás, um assunto interessante, nós vamos nos estender nesse meandro, eu gostaria depois que a Andréa falasse um pouco também. Me parece que o mundo feminino, ele é mais educado, ele está mais preparado, inclusive para diversidades. Sem Quando dúvida. duas inimigas se encontram, paira no ar uma certa educação, mesmo que fake, mesmo que mentirosa, né? Né? A mulher, ela realmente encara o mundo, né, de uma maneira mais suave. Uhum. Né?
tem toda uma questão biológica, que alguns teóricos vão para a área hormonal, né? Então, a testosterona do homem realmente leva, né, atrapalha a uma agressividade um pouco a gente, né? maior. Mas a nossa cultura também, né, por ser uma cultura machista, coloca a mulher numa posição mais submissa ao longo de toda a vida dela. Então, quando ela tem que enfrentar um problema, ela usa de meios diferentes do homem. Ela usa um pouco mais da feminilidade, um pouco mais da calma, do E carinho. Querida para cá, né? é querida para lá, é queridinha para cá, é queridinha então, para lá. diferente dos homens que partem já para a agressividade. Aliás, um homem né? tem a capacidade de distrair, ou potencial, né, de estragar um relacionamento de 30 anos em 3 minutos. Isso. Porque ele vai falar tanta coisa ali no momento de êxtase, de ataque. O termo que eu usaria seria de impulsividade. Impulsividade, de coisas que jamais poderão ser esquecidas. Olha que perigo, não é? Por isso tem um ditado que diz o seguinte: quando em família, não é? Cuidado com a sua boca, com a sua língua. Isso. E quando sozinho, cuidado com os seus pensamentos. Isso. Perfeito. Perfeito, não é? André, sua análise em relação das amigas que se encontram no shopping, se odeiam, ou se lixaram, ou já não se falam há 3 anos, mas houve esse encontro. E onde a educação vai pairar, né, independentemente dos atritos sociais. Sim, eu acho que é mesmo uma questão mais cultural mesmo, é como o Antônio comentou. Existe também uma diferença de criação, né? As mulheres, elas são criadas de uma maneira um pouco mais doce, com um pouco mais de cuidado. As próprias brincadeiras infantis são coisas mais tranquilas, né? Já envolvem o cuidar, né? Porque isso é muito nato da mulher, né? O cuidar. Você vai ver a menina brincando com as bonecas e cuidando das bonecas, ou ela vai cuidar do bichinho de estimação dela. E ser gentil é uma forma de cuidado. Então, mesmo quando uma mulher ela está num atrito, ela vai procurar ser doce dentro do possível. Uhum. Porque isso já vem muito da própria criação que a gente recebe. Né? Não que não tenham mulheres que sejam com um pulso muito firme e que também não sejam agressivas, é claro que tem. Né? Mas não é uma regra, né? Uhum. Não é uma regra. A maioria das mulheres, elas sempre vão tentar conversar. Porque mulher também se magoa muito. Né? Então, é como você falou, um homem é capaz de destruir um relacionamento em 3 minutos. Dependendo do que ele disser para a mulher, ele destrói mesmo. Destrói. Porque a mulher, ela tem essa questão de aprofundar aquilo que ela escutou e de se sentir muito magoada. Então, talvez também isso faça com que, ao se expressar, a gente tente ser um pouco mais cuidadosa, porque sabe que, dependendo do que falar, dificilmente você vai conseguir consertar depois. E esse carisma, né, André e Antônio Carlos, que a mulher tem, desperta até um certo ciúme da nossa parte. André citou os animaizinhos, né, domésticos. Você pode amar o teu cão, adorar o teu gato e, nossa, agradá-los a todo instante, eles vão atrás da mulher. Não tem como. Não tem como. Ela levanta, eles vão atrás. Não é? Ela é a cuidadora. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Não é? Então, essas provas nos são dadas em todas as oportunidades. Não é? Porque até o olhar delas em relação ao animal, ao pegar, a gente não sabe pegar um gato no colo, na mão, o gato escorrega, o gato cai, o gato se machuca, não é? Então, a gente tem de estou falando tudo isso porque a gente tem de se esforçar um pouco mais do que elas. Porque nós não temos essa natureza que aflora. Mais do que isso, né? O homem perde a oportunidade, né, de usar essa característica feminina a seu favor. Uhum. Porque da mesma forma que a mulher guarda, né, um pouco mais de mágoa, ela se aprofunda nas coisas ruins. Um pouco né? mais, não, todas as mágoas do mundo, você quer dizer. Da mesma forma, né, ela guarda e presta muita atenção em toda a gentileza que é feita para ela. Uhum. Então, os detalhes, né? Os detalhes. Né? Eu posso dar uma caixa de bombom a cada 2 meses, né, para minha esposa. Não vai ser tão importante como se eu levar um bombom por dia para ela. Uhum. Né? Então, esses pequenos detalhes que o homem
deixou de fazer, né, deixou de tomar conta mesmo, né, com relação à mulher, né, ele acaba perdendo essa oportunidade de ser um pouco mais amado, de ser um pouco mais querido. Né? E a gentileza, você fez despertar no programa agora aqui, não é só o muito obrigado, a gentileza são nos atos também. Isso, Não é exatamente. você deixar passar batido o aniversário da sua esposa, você está assinando o atestado de óbito. Não é? É um crime. Como a gente deixa, por mais que você marca no calendário, você perde o calendário, você não sabe depois o calendário. Não é? Então tem certas coisas que por mais que a gente se esforce, a gente não consegue. Às vezes até você lembra o aniversário dela, esqueceu da sogra, pelo amor de Deus. Mas bem o da minha mãe, você vai esquecer? Para a sua você ligou. Isso. Mas é o que a Andréia acabou de falar. É treino. Né? Por que os homens não se importam? Porque aprenderam a ser assim. Eu posso aprender a ser diferente? Posso, porque eu não esqueço os meus compromissos profissionais. E esqueço o aniversário das pessoas que estão à minha volta, né? Existe aí uma falta de gentileza. É verdade. Depois elas são carinhosas, até na troca de presentes, né, André? Primeiro, ela sabe o que a pessoa está precisando. Primeiro. Não é? Depois ela pode errar na cor, ela pode errar um pouco no tamanho, né? Mas ela quer ver a pessoa vestir, elas trocam informações. De repente, o presente não é nem a coisa importante, mas sim esse relacionamento. Não, eu troco para você, não precisa, não, aqui está mais apertadinho, aqui está mais... O homem fala, comprei essa camiseta aqui para você, cara, vê se você gosta. Ainda compra do outro time, que é para o cara ficar pé da vida, né? Mas sabe que a gentileza, um dos aspectos da gentileza é justamente esse, se colocar no lugar do outro, ser empático, isso também é ser gentil. Então, é bem isso que você falou. Olha, eu vou dar um presente, mas eu não vou dar um presente que eu acho que a pessoa deveria usar. Eu vou escolher a cor que eu gosto e que penso que vai ficar bom na outra pessoa. Não. O que a pessoa gosta? Deixa eu olhar para ela. Quem é essa pessoa que está à minha frente? A esposa, o marido, o filho, a amiga, a mãe, o pai? Quem é? O que essa pessoa gosta? Deixa eu observar como ela se veste, deixa eu observar os gostos dela. E aí eu escolho um presente que tem a ver com ela e não comigo. Aí o que isso demonstra? Que eu conheço bem a pessoa? Demonstra que eu presto atenção. E atenção também é gentileza. É verdade. E muitas das vezes parece que as nossas esposas estão contra a gente, né? Estou ligando aqui, fala mais de meia hora ninguém atende. Calma, que dia é hoje? Hoje não é isso? É por causa disso que não estão atendendo. É porque é terça, porque é quarta, porque é quinta, é porque já deu 10 horas, sei lá. Ela tem sempre uma explicação viável, cabível, não é? Que diferencia dos nossos princípios, pô. Fala, mas está contra mim, pô? A diferença que a Andréa levantou agora é interessante, porque gentileza é empatia. Eu posso ser muito bem educado, tá? Eu posso conhecer todas as regras de etiqueta, tá? Mas se eu não for empático... Não adianta. Não adianta. Né? Eu não vou entender o outro, né, da forma correta. Eu vou fazer tudo, né, por mim, né, pela minha forma. E aí eu deixei de ser gentil. É verdade. E junta-se a essa empatia que elas ganham também de longe, tem a questão da memória. Não que nós não tenhamos uma boa memória, a gente não se preocupa em guardar. Né? Começa com os nomes das pessoas. Então eu encontro a Andréa, não lembro o nome do marido dela, do noivo dela. Elas lembram de tudo. Ah, e o Oswaldo, como é que tá? Tudo bem? Carminha, a Carminha de 4 anos, né? O Antoninho de 6, tá bem? Ela lembra de tudo. Se bobear, lembra até da data de aniversário de cada um. Os neurologistas têm uma explicação bastante interessante para isso, né? As mulheres têm 2 centros de atenção. Então, elas conseguem fazer multitarefas. Né? Isso é verdade. Então, quando ela conhece alguém, ela presta atenção no ambiente, relaciona com a pessoa que está do lado e ela consegue compor, né, uma imagem mais complexa, facilita a recordação, né? E facilita com que ela faça coisas que eu brinco que é assim, ela pode estar no carro, ela está passando o batom, falando no
celular e olhando a vitrine do Ou lado. em casa, né? o celular, Isso. batendo a massa de um bolo e passando a ferro. Isso. Né? E o homem tem um único centro de atenção. É verdade. Tanto é que quando nós estamos ao telefone, não é? E toca a campainha, a gente fica pé da vida, porque eu não vou lá, não. Tá vendo que eu estou no telefone, pô? Isso. Né? Nós não conseguimos fazer duas coisas ao Não. mesmo tempo. Às vezes Impossível, nenhuma. né? Às vezes nenhuma. Que coisa, que fracasso, não? Nós temos muito que aprender, viu? Temos. Temos muito que aprender. Mas, Darcio, nessa conversa que está acontecendo aqui, você levantou um aspecto que eu também achei interessante. Porque Obrigado. gentileza também é respeitar as diferenças. Ah, também, claro. Né? Então, que nem você está comentando, os homens, eles não têm a memória que as mulheres têm. É fato. Então, eu tenho um companheiro que tem dificuldade com datas. Ele nunca lembra. Eu vou ficar magoada com ele todo ano porque ele nunca lembra? Essa é uma dificuldade dele, é uma característica dele. Ele é uma pessoa que para datas é péssimo. Então, eu não posso conversar com esse meu marido e falar assim, olha, vamos combinar assim, já que você é péssimo com datas e eu sou muito boa, um dia antes eu te lembro, tudo bem? Tá certo. Eu acho que, entende, é uma gentileza da parceira para com o parceiro que vai proporcionar depois o retorno disso, não é? Que aí ele vai lembrar, ele vai comprar uma rosa, ele vai trazer um bombom, ele vai fazer uma ligação, cumprimentando a pessoa. Isso vai trazer um retorno também. Então, eu acho que respeitar as diferenças também é fundamental para um bom relacionamento. Você tem razão. E quando a gente se esforça, fica pior a emenda que o soneto, não é? Porque eu já perguntei para minha esposa umas 600 vezes quantos anos tem a minha sogra. Eu esqueço, pô, não é que eu não me preocupo. Ela fala, tem 73. Quando ela respondeu, eu já não estou nem pensando no que eu perguntei. Aí daí uma semana, eu falo, mas tua mãe, por exemplo, está com quantos anos, amor? Oh, mas de novo, é? Então, nem a gente se esforçando, não é? A gente magoa mais ainda. Isso. E aí que entra algumas técnicas, que nem eu falo. A André deu uma que é excelente, né? Se eu sei que eu vou esquecer, eu peço realmente para minha esposa e falo, olha, um dia antes do teu aniversário, me avisa. Me avisa. Um dia antes é pouco, que não dá tempo. Um dia antes, aumenta avisa. esse prazo aí. E aí você chega numa relação que é uma frase, né, que é bem antiga, que você deve lembrar dela, que é gentileza gera gentileza. É verdade, e é verdade. Essa frase é uma das melhores frases. E quantas vezes vezes você conheci, desmonta uma pessoa que está armada, entre aspas, para te derrubar, com a gentileza. Com a gentileza, exatamente. Então, na relação do casal, aquele casal que está aí há 40 anos, né, que nem você citou, a gentileza de um, né, potencializa a gentileza do outro. E isso vira uma bola de neve. Né? Ao longo do tempo, você está muito próximo da felicidade. Você está vivendo dentro de um ambiente gentil, que é o que todo mundo espera. É verdade. Então, eu vou pedir para o William de Oliveira, por gentileza, falar para a Caroline Valentino, do GC, que, por obséquio, vai avisar o Leonardo Tomé, que é o diretor de TV, que vai pedir no VT para o Vitor Coimbra, que já falou com a Débora, com muita educação, a Débora Delosso, que está no TP, para o câmera, por favor, Marcelo Rosa, que vão todos pedirem, por favor, para o Tiago Augusto da Silva e o Marcelo Ronatini, da exibição, para que as nossas produtoras fiquem felizes, a Gisele Firmino e a Stephanie Sturt. É isso? Sturt. Ela é inglesa, está passando uma temporada aqui no Great ABC. Não pode falar grande ABC que ela não entende. Ok, Stacey. Já a gente volta. Por favor. Mas o tema de hoje está muito interessante, viu? Nós estamos celebrando o 12 de janeiro, que é o Dia Internacional do Obrigado. A gente espera que outras emissoras também, de rádio e televisão, no Brasil todo, tenham abordado esse dia em suas reuniões de pauta, não é? E tenham focado, não é? Para que sejam feitas entrevistas, se fale mais sobre a boa educação. Porque nós estamos indo, a nossa sociedade está desbirolando. Está um negócio impressionante, está cada vez pior. Né? Quanto a essa questão da educação, não é? Que deve começar no prezinho. A educação, em termos de gentileza, está ligada à moral e ética. Né?
Nesse ponto, eu pelo menos desconheço aqui no Brasil alguma instituição séria que esteja vendo isso a longo prazo, né? Nos Estados Unidos você tem Harvard, existe um instituto específico lá para ensinar os pais a ensinarem os jovens, né, a terem uma ética e uma moral, né, relacionada eles não chamam de gentileza, mas relacionada ao cuidado. É verdade, porque nós pais, nós nos perdemos um pouco também. Né? A sociedade, eu acho que é que nem um rojão, né? Ele sobe, ele pode ir para cá, ele pode ir para cá, ele pode explodir em cima, ele pode descer, explodir ao solo, não é? Então, eu acho que essa orientação é extremamente importante, de como educar um filho. Isso, né? E a nossa sociedade já procura isso, já tem uma busca por isso, né? Não existe ainda vamos dizer, um apoio governamental, um apoio de uma instituição forte, né, que organize isso como um todo, né? Se você levar em conta a história, né, que nós temos do Dia do Obrigado, né, essa foi uma reivindicação social, né, a nível mundial, porque esse Dia do Obrigado surge de um movimento da internet, né, nas redes sociais. Então, a ideia de que se perdeu lá atrás, né, foi somando esforços, né, e a própria sociedade. Então, existe sim na sociedade, né, uma busca por um relacionamento melhor, né? Eu acredito que falta, né, organizar isso de uma maneira, né, mais estruturada, com um apoio, né, inclusive patrocinado, vamos dizer, para que isso comece a gerar efeitos. Isso aí vai refletir na segurança do povo, na segurança do país. E você está falando de um projeto, né, a longo prazo, né? Se você der uma olhada hoje, né, a nossa população jovem, ela está muito mais preocupada com a felicidade a curto prazo, né, a felicidade imediata. Então, eu quero ser feliz agora, eu preciso disso agora, eu quero ter isso agora, né, do que a felicidade a longo prazo, porque no momento que eu olho para a minha felicidade imediata, eu posso passar por cima do outro, né? Eu deixo de respeitar o outro. E a minha felicidade a longo prazo depende de um bom relacionamento com o outro. Eu só vou ser feliz lá na frente, né, se eu mantiver um relacionamento de longo prazo, né? Tanto o relacionamento na área pessoal, né, como um relacionamento na área profissional. Eu não posso estar trocando de emprego porque o meu chefe não me deu o aumento que eu queria, né? Eu tenho que... Não, você tem que se autotrocar, né? Isso. Porque não tem como. Agora, André, a experiência tua como psicóloga e coach, né, onde eu acho que você tem uma aproximação muito grande com as pessoas, né? Você nota a falta de... A gente costuma dizer, as nossas avós, não tem berço. A falta de berço, né? E ir numa loja especializada e comprar uma caminha, comprar o berço. Berço é tudo. Berço nós não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de nada. Berço, educação. Você nota? Que até a pessoa que está com problema com a educação é uma coisa. A pessoa que tem problema psicológico, sei lá de que nível for, mal educada, é totalmente diferente. Inclusive para absorver o tratamento que vocês vão proporcionar a ela, né? Ah, sim, claro. Existem pessoas que elas têm transtornos de personalidade e cada transtorno tem suas características e tem alguns que realmente as pessoas elas vão ter dificuldades com essa questão de ser gentis e tudo mais. Isso a gente teria que tratar em separado. Mas você falou dessa questão de falta de berço. Isso me traz uma questão curiosa que eu já observei muito, que é o antagonismo no comportamento das pessoas. É muito comum a pessoa agir de uma forma, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho dela e em casa ser uma pessoa completamente diferente. Ou ela ser gentil e educada dentro do ambiente de trabalho e ser mal educada e destratar seus familiares ou vice-versa. Mas aí já vão para bipolaridade ou... Não necessariamente. O que a gente percebe é que as pessoas, elas não estão sendo únicas na sua maneira de ser. Elas estão realmente escolhendo o tipo de comportamento que elas vão ter em cada ambiente e com cada pessoa. E com isso você acaba se despersonalizando, você acaba
deixando de cultivar os seus reais valores. Eu acho que a pessoa que eu sou em casa é a pessoa que eu sou no trabalho, é a pessoa que eu sou na faculdade, é a pessoa que eu sou dentro do mercado, na fila do caixa. Eu não posso ser pessoas diferentes, porque se eu sou gentil, eu tenho que ser gentil em todos os ambientes e com todas as pessoas. Nenhum de nós vive sozinho, nós dependemos do outro. Somos seres sociais, né? Nossa sobrevivência está no nosso relacionamento com o mundo, com o ambiente, com o outro. Então, não dá para escolher ser gentil eu sou gentil com o meu cliente, porque o meu cliente me traz lucro. E não sou gentil com o meu marido em casa? Que mundo que eu estou construindo para mim? Que mundo que eu estou construindo para os meus filhos? Eu acho que essa é uma questão muito importante, que as pessoas têm que refletirem a respeito. Ser gentil com o outro é você criar um ambiente melhor para se viver. Claro, esses desencontros comportamentais devem te levar a um abismo que depois você não sabe como sair. Exatamente. Não é só você começar a trocar os polos. Uma das questões importantes, né, desse relacionamento, da troca dessas personalidades, também envolve, né, a situação que nós educamos nossas crianças hoje. Né? Nós temos uma idade próxima, então, na minha época de criança, né, eu tinha alguns ambientes. Eu tinha a rua, eu tinha o clube, eu tinha a escola, eu tinha o meu ambiente familiar celular. A biblioteca, que a gente ia na biblioteca. Tinha os tios que moravam no interior. Então, o meu ambiente, né, eu conseguia distribuir o meu afeto, né, entre várias pessoas, entre vários ambientes diferentes. Hoje, nossas crianças estão sendo criadas num único ambiente, né, que é a estrutura celular, a família celular, e o ambiente escolar. Então, você tem casos de crianças que vai numa pré-escola, em determinada escola, e ela sai no colegial, ou seja, ela passa a vida inteira dentro de um único ambiente, protegida, né? Os amigos são os mesmos, ela não consegue distribuir. Ela é hermeticamente educada, isso, né? E aí ela tem uma dificuldade enorme, né, em transferir esse afeto que ela tem por esse ambiente para outros ambientes. Na verdade, ela se sente até ameaçada, né? Tira desse ambiente que ela está protegida e coloca num ambiente diferente. Então, saiu do colégio depois de estar 14 anos, 12 anos numa mesma escola e vai para a faculdade, né, você pega casos até de fobia social que a gente tem visto a cada instante, a gente vê. O garoto não tem, né, a estrutura para estar se relacionando num ambiente diferente. Né? E se eu não estou me sentindo seguro, né, eu acabo... eu acho que é até mais do que isso, Antônio Carlos. Você está sendo bonzinho. Porque além dessa diversidade, falta de diversidade de informações, ela tem um canal muito aberto, muito próximo da internet, que traz um lixo, não é? Tem coisas maravilhosas, como tudo na vida, né? Santos Dumont não inventou avião para soltar a bomba de Hiroshima. Não é? Ele inventou para a gente viajar, para a gente passear, transportar pessoas doentes com rapidez, não é? Mas o homem usou para jogar a bomba de Hiroshima e Nagasaki. É a mesma coisa com a internet. Tem coisa, eu sou fã incondicional da internet, mas tem um nicho lá que, se você procurar, você acha com a maior facilidade do mundo. Não é? E o jovem, ele tem uma atração, não é? Natural, não é? Porque a curiosidade é um dos fatores do sucesso na vida de um profissional. Quem não for curioso está lascado, porque se contenta com qualquer coisa. Não é? Mas ele tem essa aproximação, essa chegança, não é? com o negativo, com o obscuro, com tudo. Isso é tão perigoso quanto essa falta de principalmente diversidade. Quando se colocam, né, essas coisas negativas, esse obscuro, como sendo uma crítica, né, à sociedade que esse jovem vive. Então, claro, né, quando você pega a briga de gerações, que a gente já falou, né? Eterna, né? Se eu falo que é contra a geração anterior, o jovem aceita, né, sem pestanejar. E aí você coloca ele, né, nas mãos do obscuro. É verdade. Aliás, Antônio Carlos, a gente começa a amadurecer, né, quando ninguém mais se chama de filho, né?
Quando você perde o pai, perde a mãe, já vai com uma idade avançada, é lógico que eles não vão ter 180 anos. Ninguém te chama de filho. Né? Então você começa a sentir essa responsabilidade e a gente fica mais aguçado para analisar, não é? Inclusive tantos erros que a gente cometeu. Claro. Não é? Mas só que o preço que a gente paga é muito caro. Porque aí Inês está morta, como dizem os portugueses. Mas é sempre bom, não é? A gente lembrar, como nós fizemos hoje, esse 12 de janeiro, não é de 2015, é 12 de janeiro de todos os anos, não é? Esse Dia Internacional do Obrigado, que, segundo o Antônio Carlos, já é um movimento internacional. Isso. Né? Importantíssimo. Importantíssimo. Não é? E a gente espera que realmente outras emissoras de rádio, televisão, jornal, revista, sites, essa divulgação fantástica que é a internet, não é? Tenham divulgado no dia de hoje a importância desse posicionamento comportamental. Isso. Porque o mundo só vai melhorar nos aeroportos, nas rodoviárias, nas secretarias dos colégios, hotel são os mais educados possíveis, né? Porque ali rola muito dinheiro. Aí você diz, pois não, doutor, pois não, por gentileza, o senhor quer a suíte presidencial, não é? Por que o homem não é sempre assim? No dia a dia. No dia a dia, em qualquer oportunidade. Numa banca de jornal, de revista, numa quitanda, não é? Tem de ser sempre assim. Porque o dia fica mais leve, fica mais suave, a vida fica mais gostosa. Não é verdade? É verdade. Não é? É verdade. Isso é muito importante. Bom, eu queria que você se despedisse agradecendo ao Antônio Carlos Gonçalves Ferreira, psicólogo, analista comportamental. Vou passar o site aqui, é www.abc.psi, de psicólogo, .tk. Tem um telefone de contato aí na tela. Antônio Carlos, eu gostaria que você desse uma mensagem, né, para os nossos amigos telespectadores nesse Dia Internacional do Obrigado, 12 de janeiro. Eu agradeço, né, a gentileza. Muito obrigado por você ter vindo, Antônio Carlos. De estar aqui presente. E que todos tenham, né, um dia feliz, um ano mais feliz ainda. É verdade, nós estamos começando esse ano agora. Dia. E ao longo desse ano todo, né, pense no dia de hoje. Leve o dia de hoje, né, marcadinho lá do cantinho da agenda, né? Eu tenho que fazer um ato gentil por dia. É verdade. Com isso, eu já estou melhorando e muito o meu dia. Claro. Tá? Mesmo no Face, viu, gente? No Face. Não se irrite, não, pô. Mande sempre mensagens positivas, não é? Sempre de augúrio, não é? Para as pessoas. Quando você estiver irritado a alguma coisa, se fecha no quarto e fica quieto lá, que é a melhor coisa que você faz. Senão depois você vai se arrepender. E, como diz Khalil Gibran Khalil, a palavra que você fala, a seta, a flecha que você lança... e os filhos que você cria, jamais voltarão. Então, depois que você falou, não adianta pedir desculpa também, que é menomale, só isso. Muito obrigado também, Andréa Ferreira, psicóloga e coach. O e-mail é andreafferreirapsic@gmail, como queiram, .com, e tem 2 telefones de contato aí. André, suas despedidas também, por favor, por gentileza, por obséquio. Bom, também primeiro quero agradecer a sua gentileza de ter me convidado para participar desse programa. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E queria também convidar as pessoas, né, para refletirem a respeito disso, a respeito desse comportamento, que é um comportamento que pode ser exercitado a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, se todo mundo se propor a um ato gentil por dia, eu tenho certeza que no final de um ano, além da própria pessoa estar se sentindo muito bem, muito satisfeita com ela mesma, ela vai ter mudado o ambiente e os relacionamentos que ela tem em volta dela. Obrigado por terem vindo. A gente agradece também a gentileza dos nossos amigos de casa. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um outro tema e novos convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, grazie tante belle, ci vediamo domani. Tchau, fui. Quem recebe um favor nunca deve esquecer. Quem faz nunca deve lembrar.